O governo Bolsonaro anunciou uma mudança na forma de contabilizar as mortes diárias que provocou estranhamento e preocupação. A nova plataforma do Ministério vai contabilizar as mortes por data de ocorrência e não mais pelo registro diário, como acontece no mundo inteiro. Como você ouviu aí no trecho do noticiário do telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, na segunda-feira, dia 8 de junho, o governo federal mudou a forma de divulgação dos dados da Covid-19 no Brasil. Isso acontece exatamente em um momento em que recordes são batidos quase que diariamente, tanto de mortes quanto de novos casos. Seria uma tentativa de maquiar dados? Qual é o risco disso para o combate ao coronavírus? Sobre esse assunto preocupante é o episódio de hoje do nosso podcast 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e recebo mais uma vez o Carlos Coelho, ele que é editor de República, da Gazeta do Povo. Bom, Carlos, para a gente começar, o que mudou exatamente, então, na forma do Ministério da Saúde divulgar os dados nos boletins diários aí da Covid-19 aqui no Brasil, hein? Olá, Márcio. Olá a todo mundo que nos acompanha. A principal mudança se deu nesse fim de semana, Márcio. O Ministério da Saúde apresenta, desde o início da pandemia, um painel. E nesse painel, informações básicas, número de infectados, número de mortes por Covid e também o acumulado, né? Pelo menos isso acontecia até a semana passada. A alteração que nós tivemos aí no fim de semana, acho que cabe contextualizar um pouco, tem uma série de mudanças aí nesse painel online, que é um site que o Ministério disponibiliza para a gente poder acompanhar os números. Desde quinta-feira teve uma série de mudanças, esse site chegou a cair entre a sexta e o sábado, e aí no domingo a gente teve uma publicação de números que eram conflitantes aí. Então a gente tem uma série de mudanças que vem acontecendo, mas a principal delas, a gente pode resumir, é na forma como esses dados são divulgados. Anteriormente a gente divulgava durante todos os dias o número de mortes e o número de casos que eram registrados naquele dia. Existe uma diferença de conceito entre o registrado e o número de ocorrências. O número registrado significa que, enfim, se uma morte por Covid aconteceu no dia 1º de junho, ela pode ser registrada hoje, no dia 8 de junho, e entra nessa estatística. O que o Ministério fez foi mudar de registrado para o número de ocorrências, ou seja, o número que é divulgado pelo Ministério agora é só o que aconteceu efetivamente no dia 8. Então, se uma morte aconteceu lá no dia 1º, nesse exemplo que eu dei, e foi computada no dia 8, isso não passa a não entrar nessa estatística. O Ministério pega e joga na planilha lá de trás do dia 1º, o que dificulta muito outros entes de acompanhar esses dados, né? Porque você precisa ficar atualizando a tua planilha o tempo todo. Imagina, os primeiros casos são do fim de fevereiro, então você tem que voltar lá atrás para tentar resgatar todas as mudanças que teve dia após dia, torna muito mais complicado o trabalho, não só nosso da imprensa, mas também o trabalho de Ministério Público, dos tribunais de conta e de todos os outros entes interessados. Essa é a principal mudança. Só lembrando que desde a semana passada, o Ministério também não mostrava o número acumulado de casos e nem o número acumulado de mortes. Isso é uma praxe no mundo, todo mundo mostra esses números acumulados. O Brasil foi em uma via contrária. Segundo especialistas, essa mudança diminui a transparência dos dados, porque será preciso verificar todos os dias, desde o começo da doença, para saber se houve alguma atualização dos óbitos de cada dia. Eles alertam que interromper a série histórica que vinha sendo construída pode provocar distorções perigosas dos números. Tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, ontem, praticamente 2/3 dos mortos eram de dias anteriores, o mais variado possível. Tem que divulgar o do dia. O resto consolida para trás. E sem contar que esses modelos do que vinha sendo divulgado, os boletins com o acumulado e o boletim com os registros, como você estava explicando, vinham sendo feitos desde o começo lá da pandemia. Quer dizer, são pelo menos aí 3 meses em que o modelo era esse e agora, então, aconteceu essa mudança, né? Mas e por que mudou, pelo menos oficialmente, qual que é a justificativa do Ministério, hein, Carlos? Segundo o Ministério, eles emitiram um comunicado ontem falando que essa mudança é para aprimorar a divulgação dos dados. O ponto do Ministério é que é o seguinte: se você mostra os dados aí, eu estou pegando o exemplo do dia 8 para ficar um pouco mais claro, mas se você pega os dados que serão divulgados hoje, no dia 8, se a gente colocasse ainda os registros, ou seja, todas as mortes que aconteceram nos últimos dias, mas só foram registradas hoje,
esse número não daria a ideia do cenário real daquele dia. Por isso eles acham que o número de ocorrências é mais fidedigno. O que não faz muito sentido, afinal de contas é um período muito curto que a gente está tratando, né? Uma pandemia, a gente sabe que a doença aí se manifesta durante vários dias, uma mudança não é tão acentuada assim de um dia para o outro. Então dá para dizer, será que os dados estão sendo maquiados? Olha, mas é difícil a gente colocar como maquiados, ou pelo menos os dados estão sendo muito menos transparentes, digamos assim. A gente não tem o nível de detalhamento que seria necessário. Eu acho que esse é um ponto de convergência aí entre comunidade médica, comunidade científica e até mesmo comunidade política. A gente viu manifestação aí, Rodrigo Maia e vários outros parlamentares, porque assim, você precisa ter o número de informações adequado para poder planejar passo a passo o que fazer aí de política municipal, política estadual. Inclusive, essa discussão chegou até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é quem dá diretrizes mundiais aí por combate à pandemia. A OMS diz que o Brasil precisa voltar atrás na forma de contagem, porque só assim conseguirá combater de uma melhor forma aí a Covid-19. Bom, sobre essa questão aí dos últimos dias, né, dessa mudança, eu acho que no último domingo, dia 7, teve um ponto alto, bem entre aspas aqui, porque na verdade foi uma coisa bem negativa, da confusão das coisas, né? Quer dizer, dois detalhes. Primeiro que houve a divulgação de 2 boletins por parte do Ministério da Saúde, uma verdadeira confusão, que todo mundo não entendeu o que tinha acontecido, e também teve já um conflito de dados entre números federais e também das secretarias estaduais, né, Carlos? Exato. O que aconteceu no domingo à noite foi que o Ministério emitiu 2 boletins com os números da Covid. Um boletim entrou por volta das 8 horas e depois teve um novo boletim perto das 22 horas aí, com números bem diferentes. O primeiro boletim falava de mais de 1.000 mortes, mais de 1.000 mortes computadas naquele dia, nesse novo formato do Ministério da Saúde. Enquanto o posterior, que foi publicado por volta das 10 da noite, trazia 525, número, uma redução bastante expressiva. O problema é que o Ministério não deu uma justificativa imediata, e essa justificativa saiu somente no dia seguinte, somente na segunda-feira, no fim da manhã e quase comecinho da tarde. E aí eles alegam que precisaram refazer as contas aí em alguns estados, mais especificamente o Roraima teve um número diferente. Assim, mas para refazer as contas, você não pode levar tantas horas, né? Digamos assim que é só você conseguir conferir com o Estado ali, e você tem uma equipe grande fazendo isso. Foi uma justificativa um tanto preocupante. Você leva todo esse tempo para fazer uma retratação. Só aproveitando para falar um pouquinho desses números conflitantes, mas eu acho interessante a gente colocar outro ponto. Como você tem esses dados aí que muita gente está considerando talvez não confiável, ou pelo menos fica com o pé atrás em relação a esses números que são publicados, tem uma série de iniciativas de gente, aí, de entidades ou órgãos que se reúnem para fazer essa contagem com as secretarias estaduais. Eu vou falar de 2 iniciativas, uma delas é da CONAS, a CONAS é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, que passou a publicar os dados diários, aí, todos esses dados que o Ministério já falou que não vai publicar mais, que são os dados de registros de morte no dia e o acumulado. E também um grupo de veículos de comunicação, e aí a gente junta Globo, Folha, UOL, também está fazendo essa contagem paralela, uma contagem que o G1 já fazia, mas que todos esses veículos vão aproveitar. O grande problema é que assim, a gente vai passar a partir de agora a ter muito conflito de números, e eu vou te exemplificar com o de ontem. Por exemplo, o CONAS registrou 1.116 mortes nesse balanço do domingo, enquanto o Ministério da Saúde mostra só 525. Esse ambiente aí de insegurança em relação aos dados reais acaba prejudicando muito o combate à pandemia e também passa a imagem para a população de que as coisas estão sob controle, né? Se você tinha 1.000 mortes a uma semana, 1.000 e poucas mortes a uma semana, isso cai para 525, as pessoas podem passar a entender, talvez, que a pandemia esteja desacelerando, não é o que a gente vê analisando todas as curvas, né? Um outro detalhe é o seguinte, né? Mesmo quem já foi parte
do governo tem criticado essas mudanças na forma da divulgação e especialmente no aspecto aí do que consideram uma falta de transparência dessas informações, né, Carlos? Isso tem rendido crítica de todos os lados, né? Se a gente pegar, por exemplo, nessa segunda-feira, no começo da tarde, o ex-ministro Nelson Teich, que saiu há pouco mais de 2 semanas, ou melhor, há um pouco mais de 20 dias, ele deu uma entrevista à CNN em que ele criticou muito essa ideia de mudar essa forma como os números são divulgados, né? Segundo ele, o Ministério precisa voltar atrás nessa alteração, porque se ele não fizer isso, não mostrar os números consolidados e não mostrar os registros totais de mortes por dia, outros entes, como o CONAS, por exemplo, vão fazer. E aí a gente vai ter uma série de números que são conflitantes e volta naquela discussão que a gente acabou de falar. Cada um tem uma visão diferente aí sobre a pandemia. Então, no domingo também, o ex-ministro, o primeiro-ministro, né, ainda que estava no começo da pandemia, o primeiro-ministro da Saúde, que era o Luiz Henrique Mandetta, ele deu uma entrevista à Globo News. A gente até vai ouvir um trecho aí agora dessa entrevista em que ele criticou muito. Agora, sem credibilidade, e é isso que o Ministério da Saúde acabou assassinando com essa medida burra, tacanha, de não deixar que os números cheguem à imprensa, porque o papel da imprensa é como se eles tivessem raiva do carteiro, porque o carteiro está trazendo uma má notícia, então dá um tiro no carteiro, que ele não vai mais trazer a notícia. Tem que saber que a imprensa, levando os números, ela é útil para o enfrentamento, ela é parte da solução e não parte do problema. Ele até no Twitter depois, o ex-ministro Mandetta deu uma cutucada, vamos dizer assim, no presidente Jair Bolsonaro, porque ele citou assim a mensagem do ex-ministro Mandetta. Conforme João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não basta citar, tem que praticar, está dizendo o ex-ministro Mandetta, claro, fazendo uma referência a esse trecho da Bíblia que sempre, várias vezes, é citado nas mais diversas ocasiões pelo presidente Bolsonaro. E também o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele disse no Twitter também, né, que imagine um avião em pleno voo na tempestade que de repente perde o piloto, depois o substituto do piloto e por fim inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo. Transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise. Essa foi a mensagem do ex-ministro Sérgio Moro, claro, fazendo referência também a essa questão aí dos dados da Covid-19. E só lembrando também que uma das justificativas para essa série de mudanças que a gente teve no Ministério da Saúde foi dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Só lembrando, os boletins antes saíam sempre por volta aí das 17, 18 horas, isso quando o Mandetta ainda era ministro, lá atrás. Depois passou a ser divulgado às 19 horas, porque, segundo a pasta, precisava de um tempo aí para computar todas as informações, e nos últimos dias estava sendo, ou ainda está sendo, ontem foi assim, também divulgado perto das 22 horas. Jair Bolsonaro, em uma daquela série de entrevistas que ele dá para os jornalistas que estão ali presentes, admitiu que isso teve como um dos fatores determinantes evitar com que os números diários sejam dados ali no Jornal Nacional, mais especificamente. Isso aqui isso atrapalha todo mundo, obviamente. Tem jornais impressos que fecham mais cedo à noite e não conseguem sair com um número mais quente. Então, uma justificativa bastante infantil até para uma questão tão séria. Acabou a matéria do Jornal Nacional, não tem que muito pelo contrário, ninguém tem que correr para atender a Globo. Bom, para a gente fechar, Carlos, você conversou também com uma fonte da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre o assunto, e aí é importante para a gente falar essa visão em relação ao porquê que essas mudanças na divulgação dos dados são preocupantes para o combate à pandemia, hein? Essa minha fonte, que é um dos membros do Conselho Deliberativo ali da Sociedade Brasileira de Infectologia, ele avalia que, num primeiro momento, esse tipo de alteração nos dados não vai afetar a política que os municípios e a política que os estados estão implementando por um motivo bem simples, né? O primeiro registro ali dos casos de Covid é feito pelo município, em seguida é computado pelos estados, então esse número, os estados e os municípios sabem, conseguem usar e tem todo o subsídio necessário para as políticas públicas. Só que essa não transparência, ou esse estreitamento na transparência da divulgação dos números, é um precedente muito perigoso, porque amanhã ou depois, os municípios e os estados precisam cadastrar qualquer caso de síndrome respiratória, e não só Covid. E esses dados, eles são enviados por uma plataforma que é mantida pelo Ministério da Saúde.
São duas plataformas, na verdade, uma para casos mais graves, outra para casos mais leves. Essa informação, a partir do momento que está lá numa plataforma do Ministério da Saúde, ela foge um pouco do controle dos municípios. E se você tem uma instabilidade, ou se o Ministério resolve, por algum motivo, estreitar essa informação, esses municípios e os estados ficam sem aqueles registros que eles fizeram nas últimas semanas. E aí, isso sim impacta qualquer política pública, ou seja, é um caso muito perigoso, né? E a gente não pode criticar outros países aí que não fornecem as informações suficientes, sendo que aqui dentro de casa a gente pode estar caminhando por um caminho aí muito parecido. Pois é. Carlos Coelho, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no podcast. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até mais. Ponto final aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Como eu já disse, durante o nosso episódio você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Globo e também da entrevista do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, dada à Globo News. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!